Vamos começar então. Começar esse dia. Então vamos concentrando aqui. Respirando. Buscando contato com nossos anjos da guarda, com Jesus, com Deus, com a luz. Então vamos. Vida escreve, não, almas em desfile. Lição 14 é assim mesmo. Achava-se Bittencourt Sampaio muito doente, recolhido em um dos aposentos da sua casa, no Rio, quando alguns admiradores de visita se reuniram em sala contígua, conversando sem que o soubessem atento. Antigo político pernambucano, sentindo que os amigos presentes tinham vindo do norte, sem mais amplo conhecimento dos grandes méritos do enfermo, explicava: o Dr. Francisco Leite Bittencourt Sampaio, pela circunstância de se haver tornado espírita, é um homem que esconde os próprios títulos. Imagine que, se formado muito cedo pela Faculdade de Direito de São Paulo, antes dos 30 anos de idade já era deputado por sua província. Desde então, passou a ser um dos maiores representantes de Sergipe na corte. O imperador Dom Pedro II consagrava-lhe enorme apreço. O visconde do Rio Branco, o grande Paranhos, era a fiel estima que lhe dedicava. Foi administrador da província do Espírito Santo em brilho invulgar. No Império, sempre recusou as homenagens que lhe foram oferecidas. E tanto era respeitado pelos monarquistas como pelos republicanos, pois logo depois do 15 de novembro, foi nomeado diretor da Biblioteca Nacional, que reformou de maneira notável. O Dr. Bittencourt é primoroso poeta, jornalista de prol, político, hábil, vigoroso administrador. Nisso, porém, Bittencourt, que tudo ouvia, se programou dentro do quarto com voz cansada e alegre. Com tudo isso, morra a si mesmo. A conversação solene transformou-se em risada cristalina. E, com efeito, daí a poucos dias, os mesmos amigos abraçavam-se de novo, acompanhando-lhe os funerais. Assim mesmo, né? A morte vem para todos. E nos iguala, né? Nos iguala. Então, mas essa mensagem aqui vem nos falar do... Ele foi presidente da FEB, na Federação Espírita Brasileira. Eu acho que a gente pode tirar disso aqui, dessa carta, desse texto, que faz alusão ao trabalho do nosso querido líder aí. É que essa história de bajular, de elogios, é bacana você elogiar e tal, mas a gente tem que ter humildade sempre, né? Eu acho que ele, nesse momento, ele foi humilde e falou: posso ter tudo isso, mas morro de qualquer maneira, ou seja, somos todos iguais, do mesmo modo todos iremos partir. Não é isso que me faz um super-homem. Então acho que é por aí. Falar de humildade. A gente precisa de grandes líderes. Precisamos mesmo. Líderes que tenham essa humildade sempre no coração, né? Hoje de manhã mesmo, vendo as notícias lá do debate que houve em Brasília, lá com o ministro da Economia e os deputados, um bate-boca lá. E é assim, se você me bate, eu bato em você, né? Bateu, levou, olho por olho, dente por dente. Não, houve isso, né? De lideranças que estão lá em Brasília, altos cargos, grandes autoridades, levando adiante olho por olho, dente por dente, por falta de humildade. Se a pessoa se sente ofendida, ela deve se proteger, mas ela não precisa partir para vingança, né? Ela pode chegar e perdoar, falar: olha, você podia ser um pouquinho mais educado, né? E não se ofender de tal maneira que esse instinto do olho por olho, dente por dente, que ainda vive muito forte dentro de nós, vem à tona e contamine todo o ambiente. Da mesma forma, eu ouvi ontem de um amigo meu também, o mesmo papo. Eu sou bonzinho e tudo, mas até pisar no meu calo, né? Pisou no meu calo, eu viro bicho. Então é isso, né? Nós estamos em 2019.
Todos nós precisamos avançar na humildade. Na humildade. Eu acho que essa falta de mansidão tem a ver com a humildade, porque o que nos leva a ira muitas vezes é o orgulho ferido, né? Essa história do quem é você para vir falar desse jeito comigo. E eu acho que não cabe mais isso, principalmente das nossas grandes lideranças. Então nós estamos ainda nesse pé, olho por olho, dente por dente. Nossos grandes líderes ainda estão nessa, influenciando toda a gente, dando esses maus exemplos, ao meu ver. Vamos em frente então. Agradecemos a mensagem que vem nos falar da humildade e da morte que nos iguala para todo mundo. Então a gente agradece e continuamos. Cumprimentando nosso anjo da guarda, nossos mentores, guias e protetores, Pai Francisco, Mãe Maria, Jesus, a luz. Com a prece nos unimos ao Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas antes nos livre de todo mal. Pois são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. E assim seja, graças a Deus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Capítulo 18 do Evangelho. Parábola da festa de núpcias. E respondendo Jesus, lhe tornou a falar a segunda vez em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem rei, que fez as bodas de seu filho, e mandou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas eles recusaram ir. Enviou de novo outros servos com este recado: dizei aos convidados: eis aqui tenho preparado o meu banquete, os meus touros e os animais cevados já estão mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Mas eles desprezaram o convite e se foram, um para a sua casa de campo e o outro para o seu tráfico. Outros, porém, lançaram mãos dos servos que lhe enviaram, e depois de os haverem ultrajado, os mataram. Mas o rei, tendo ouvido isto, se irou. Tendo feito marchar seus exércitos, acabou com aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos seus servos: as bodas com efeito estão aparelhadas, mas os que foram convidados não foram dignos de se acharem no banquete. E depois das saídas às ruas, e a quantos achardes, convidai-os para as bodas. E tendo saído seus servos pelas ruas, congregaram todos os que o acharam, maus e bons, e ficou cheio de convidados à sala do banquete de bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa. E viu ali um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo vestido nupcial? Mas ele emudeceu. Então disse o rei aos seus ministros: atai-o aos pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque são muitos os chamados e poucos escolhidos. Mateus 22, 1 a 4. E bom, enfim, bacana a parábola, né? Então Jesus, a parábola ele é utilizada para você explicar uma ideia, às vezes um pouco mais abstrata e difícil de entendimento. Então você usa uma parábola com os costumes da época para exemplificar, ilustrar a ideia. Então, como que a gente traduz essa parábola? Pensando em Jesus, em Deus, no reino de Deus, né? Então, Deus envia seus profetas para ensinar o povo o caminho dos céus, né? Como fazer para chegar nesse céu prometido, nesse reino de Deus. Então ele foi lá, porque o reino de Deus é semelhante a uma
numa festa, é um lugar de alegria, é um lugar onde as pessoas estão ali festejando a vida. Pode ser nesse sentido, de uma reunião de pessoas já esclarecidas, que estão ali de bem com a vida, né? Num espaço onde todos têm uma roupa, né? Uma roupa de núpcias, né? Uma túnica branca, vamos assim dizer. Então é um banquete que Deus oferece para aquele que, né, aceita o convite. Então aí ele saiu para convidá-los. Só que o que acontece, né? Os profetas vieram, Jesus vieram, muitos homens santos vieram. O que aconteceu? Eles foram mortos, foram ignorados, foram vilipendiados, maltratados e depois mortos, como diz a parábola. Mas, claro, outros aceitaram. Então, quando ele fala que primeiro ele enviou para um povo, o tal do povo escolhido, eu acho que ele está se referindo ao povo de Israel, né? O povo de Israel. Então, a gente vê a história do povo de Israel, uma história de muitas guerras, né? De muita luta, que dá para entender perfeitamente, né? Essa ideia de que, poxa, Deus convidou, mas eles não aceitaram o convite. Ao invés disso, ainda mataram os servos enviados para convidá-los. Enfim, aí ele resolveu abrir para todo mundo, né? E abriu para todo mundo, como aconteceu mesmo, né? E Paulo foi o grande líder dos apóstolos, né, dos gentios, e assim começou uma história, né? Paulo mesmo foi degolado, Pedro, Jesus na cruz, enfim, né? E é isso, e haverá choro e ranger de dentes, é o que nós vemos hoje em dia, até hoje, né? Sim. Então tá bem entendido aqui? Tá, né? E aquele que entrou lá e não tinha o traje de núpcias, foi convidado a se retirar? Foi. Então aí você extrapola um pouco mais. Já com o Espiritismo, a gente aprende que esse traje nupcial é a nossa alma, o nosso espírito. Ele só consegue atingir regiões, vamos dizer assim, para gente, nosso entendimento, superiores, vamos usar essa palavra, superiores, se ele estiver com essa roupa imaculada, tiver com essa túnica limpa, com a sua vibração elevada, né? Vamos usar esse termo, vibração. Aí sim você pode chegar nesse reino do céu, você pode ficar lá. Caso contrário, você não tem como permanecer ali, né? Tem uma passagem no filme mesmo, está no livro, né, que tem uma menina que ela desencarna e vai parar na colônia nosso lar. Mas ela não consegue ficar lá. Ela acha aquilo... Ela não consegue, ela fica muito incomodada, ela não gosta daquele lugar. Ela quer estar Aí ela pega e sai, e vai parar na treva, né? Ela vai parar no umbral. Interessante, é isso, né? A pessoa não consegue se sentir bem num ambiente daquele de paz, de harmonia, né? Acha chato, acha difícil ficar ali, né? Ai, meu Deus. E vai para o umbral, então. Vai para o umbral. Só que no umbral a gente sabe, né? No umbral não tem chuveiro quente, não tem ventilador, nem ar-condicionado. Não tem nada que te proteja, não tem. Você vai sofrer as intempéries, você não vai ter muitos recursos, não. Vai ser mais durido, vai ser um sofrimento. Bom, então é isso, velho. Então é isso, a gente encerra aqui com essas duas mensagens. Uma que fala da humildade e outra que fala do reino de Deus, né? Do reino dos céus. A gente tem muitos que já vieram nos ensinar como fazer, né? Convidando-nos a esse reino. Esse reino de Deus não precisa ser lá no céu, pode ser aqui mesmo, aqui na terra. Não precisa ser. Você não precisa desencarnar para ir para lá. A gente pode fazer esse reino aqui desde já. Mas precisamos caprichar, né? Precisamos ter mais humildade, como foi dito na mensagem anterior, tá bom? Então encerramos aqui vibrando muito amor, luz e força pelo bem universal, pela paz universal, paz na terra. Paz de todos nós. No Vale dos Suicidas, nos lares em desarmonia, para aqueles que estão nas ruas, que vivem nas cadeias, que estão nos hospitais.
Muita paz, amor, esperança, fé. No nosso lar, nossos familiares, todos que nos cercam. Muito amor, muito amor. Que assim seja, graças a Deus.